Fiquem então com a quarta e última parte do Mistério na Ilha do Caranguejo. E Firmino também se recuperou por completo, mas permanecendo uma sequela em sua mão esquerda, decorrente das queimaduras que quase o mataram, deixando-o em coma por vários dias. Um dos mistérios é que Aureliano teria ido dormir nos fundos do barco e acordou na frente, enquanto Firmino, que dormia na frente, estava nos fundos, perto da rede onde supostamente deveria estar Aureliano. Nenhum dos homens se lembram de ter trocado de lugar no meio da noite. Algumas pessoas que conhecem o caso acham que um UFO os abduziu fazendo várias experiências com eles. E ao serem devolvidos ao barco, foram colocados fora da ordem original a qual estavam antes da abdução, invertendo as posições entre Firmino e Aureliano. Seja o que for que ocorreu aquela noite a bordo do Maria Rosa, aconteceu entre as 20 horas quando foram se deitar e a meia-noite, horário a qual pretendiam acordar. 3 deles estavam acostumados com a rotina de usar a subida da maré como despertador, e quando acordaram, já de manhã, algo terrível havia acontecido, indicando que todos haviam perdido a consciência antes da meia-noite. Seja lá quem ou o que causou as queimaduras em Firmino e Aureliano, com certeza também é o causador da morte de José. Não se pode determinar exatamente a hora da ocorrência dos fatos, mas tudo leva a crer que tenha ocorrido antes da meia-noite. O corpo de José já estava se enrijecendo e Apolinário teve muito trabalho para colocar a perna do irmão de volta na rede. Isso foi entre 5 e 5:30. Normalmente, a rigidez leva de 3 a 4 horas após a morte para iniciar e leva umas 12 horas para tomar o corpo todo. O interessante é que os dois que foram queimados, Firmino e Aureliano, gozam de boa saúde. Já Apolinário, que não havia sofrido ferimentos, agora teria sérios problemas de saúde. 1 ano e meio após o incidente, começou a perder a força no braço esquerdo. Em 1981, quando completou 36 anos, não conseguia segurar nada com a mão esquerda. Em 1992, aos 46 anos, não tinha mais força na mão e no braço esquerdos. Fortes dores de cabeça eram constantes. Caminhava com dificuldade, dando a impressão que lhe faltava equilíbrio. E não sabia por quê. Nunca havia sofrido um acidente e nem teve nenhum tipo de doenças debilitantes. Quando se sentia um pouco melhor, trabalhava fazendo carvão. Já Firmino perdeu peso e praticamente não podia fazer mais nada por vários anos depois do incidente. Às vezes ele parecia meio abobado, segundo sua esposa, mas hoje está forte e ágil de novo, e consegue trabalhos em serviços leves por conta do problema em sua mão esquerda. Ele e sua esposa, Maria, possuem uma pequena mercearia em um dos bairros mais pobres de São Luís. Aureliano ficou completamente curado, e suas cicatrizes são praticamente inexistentes. 2 anos após o incidente, ele começou a ir à Ilha do Caranguejo novamente para pegar madeira. E esse foi seu trabalho até 1991. E nada de estranho aconteceu novamente. Mas deixou essa ocupação e passou a trabalhar de segurança em uma empresa de construção. Apolinário e Firmino nunca mais voltaram até a Ilha do Caranguejo. Mas esse não é o fim da história da Ilha do Caranguejo. O mesmo fato aconteceu novamente após 9 anos com outro grupo de homens, deixando um morto, um queimado e 2 misteriosamente afetados. Em 28 de abril de 1986, 4 homens foram à ilha em um barco semelhante para pegar madeira. No dia 30 de abril, encerraram o trabalho às 18 horas e um deles, Juvencio, 22 anos, põe-se a cozinhar. Veríssimo, 21 anos, que não se sentia muito bem, pediu alho para esfregar nos braços, pois achava que assim iria melhorar. Mas Juvencio de repente se sentiu estranho e caiu no tombadilho inconsciente. E rapidamente os outros 2 homens, Anselmo e Lázaro, ambos na casa dos 40 anos, também desmaiaram logo na sequência. Ninguém sabe o que aconteceu com Veríssimo. Lázaro voltou a si era meio-dia do dia seguinte e achou Veríssimo já sem vida estendido no tombadilho. Não foi encontrado nenhum ferimento em seu corpo,
mas escorria um pouco de sangue de sua boca. Anselmo acordou 2 horas depois de Juvencio, que recobrou a consciência às 17 horas, quase 24 horas depois de ter desmaiado, e havia uma queimadura e inchaço do lado direito de sua cabeça. Anselmo e Lázaro começaram a embarcar a madeira, mas desistiram após terem carregado não mais que uns 30 troncos. Começaram a conduzir o barco de volta a São Luís, mas era difícil porque os 3 sentiam enjoos e náuseas. E esta segunda morte na Ilha do Caranguejo também não virou notícia fora de São Luís. Como no primeiro caso, o que aconteceu naquela noite é um mistério para os 3 sobreviventes, exceto pela lembrança que sentiram tontura e vieram desmaiar. Foram interrogados pelas autoridades portuárias, que decidiram que aqueles homens estavam falando a verdade. Todos eles tinham certeza que o problema não fora intoxicação alimentar, pois ainda não tinham comido nada e se sentiam muito bem, mas de repente ficaram tontos. Foi descartado a possibilidade de terem respirado algum tipo de gás venenoso do pântano pelas autoridades. Juvencio falou que não foi percebido nenhum cheiro estranho antes da tontura, e mais uma vez não foi realizada a autópsia em Veríssimo. Como no caso anterior, quando o barco chegou ao porto, o estado de decomposição do corpo já era avançado. É mencionado no atestado de óbito de Veríssimo a causa da morte como não determinada. A ligação com o UFO nesse caso também é bem forte. Uma das poucas coisas estranhas que se lembram é de ter ouvido um forte estrondo no mato em algum lugar próximo ao barco, pouco antes de desmaiarem. Estava escuro e não foi possível ver o que era, então não sabem o que causou o barulho. As únicas formas de se chegar até a ilha é a bordo de um barco ou helicóptero, e não existia mais ninguém por lá com eles. Os adeptos da ufologia podem interpretar facilmente que o estrondo poderia ter sido causado pelo pouso de um UFO quebrando galhos de árvores em seu caminho, enquanto os desmistificadores alegarão que o barulho pode ter sido causado pela queda de uma árvore. Sem provas físicas não tem como provar que está certo, mas com certeza os homens reconheceriam o som de uma árvore caindo. Teve um homem que disse ter tido contato com um UFO em um barco bem parecido, não muito longe da Ilha do Caranguejo, numa noite em 1983. Conta que estava com o barco ancorado em um riacho a oeste da Bahia, quando um grande objeto luminescente desceu e ficou parado sobre ele e projetava uma luz sobre o barco. Tanto ele como seus companheiros saltaram para fora do barco e se esconderam em meio à mata até que o UFO foi embora. E disse que diversas pessoas em barcos na área também relatam encontro com UFOs naquele ano. É notório a semelhança entre os 2 casos. A única diferença é que nenhum dos homens do primeiro incidente teve tontura. Não se sabe se houve a presença de um UFO em nenhum dos 2 casos, já que as vítimas não se lembram de nada e não existe outras testemunhas. Mas se tudo o que aconteceu nesses casos não foram causados por UFOs, então existe um fenômeno igualmente estranho que foi responsável por tudo o que aconteceu. E de qualquer forma, tudo faz parte de um perigoso mistério que fere e às vezes mata as pessoas. Este não é o primeiro vídeo do canal onde tocamos no assunto de supostos casos onde houveram encontros hostis com seres extraterrestres, que resultaram em muitos tipos de lesões e traumas, como hematomas, arranhões, cortes, queimaduras, até mesmo em 3º grau. Estranhas doenças físicas e mentais, que muitas vezes levaram o indivíduo à morte. E mesmo alguns encontros fatais onde as vítimas foram mortas com extrema brutalidade.